Olá, meu irmão, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Você está passando por sofrimento, você está passando por momentos difíceis, por tribulações? Veja qual é a palavra de Deus para mim e para você hoje. 1 Pedro capítulo 5, o versículo 9. Veja qual é a vontade de Deus para nós que passamos por sofrimentos, para nós que passamos por aflições. Assim diz Deus: resistirem firmes na fé. Essa é a vontade de Deus. Resistires firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, Deus ele pede para que nós venhamos sermos firmes na fé. E saiba você, que você não é a única pessoa que está sofrendo neste mundo, mas muitas pessoas, muitos irmãos nossos na fé, esparramados por este mundo afora, também estão passando pelos mesmos sofrimentos, às vezes pelas mesmas aflições, angústias que você está passando. Mas a ordem de Deus, a vontade de Deus para mim, para você é resistires firmes na fé. Mas como que eu vou conseguir resistir firme na fé diante desse sofrimento? Diante dessa aflição, desta luta, dessa peleja que está acirrada, que está angustiante, está muito apertado, está muito difícil. Através da comunhão com Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, ele disse, sem mim nada podeis fazer, nada. Mas com ele nós podemos resistir firme na fé. Com ele nós podemos batalhar e vencer. E saiba que a sua luta, a minha luta, a luta de qualquer pessoa, ela é uma luta espiritual. E ela tem que ser vencida com as armas espirituais, que é a palavra de Deus, que é a oração. Olha que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios capítulo 6, acho que a partir do versículo 10, diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido tudo, permaneceis inabalável. Então, para que possais resistir no dia mau. Então, o dia mau ele sempre vem. O sofrimento ele sempre vem. As dificuldades, as aflições elas sempre vêm. Não só para você, não só para mim, mas como Deus nos deixou bem claro aqui nesta palavra aqui de 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, que nossos irmãos, nossas irmandades esparramadas por esta face da terra estão passando pelos mesmos sofrimentos. Certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, muitas pessoas sofrendo. E está aqui, ó, a instrução de Deus para que nós venhamos resistir firme na fé. Resistir firme na fé, resistir firme no dia mau, e depois de tudo isso, depois de tudo teres vencido, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o maligno, ele é astuto, e a sua luta é uma luta espiritual. A nossa luta espiritual ela vai ser só vencida, ganhada espiritualmente, se nós nos revestirmos dessa armadura de Deus, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a comunhão com Deus, que é a nossa consagração com Deus, que é a nossa união com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, como diz aqui, o inimigo ele está sempre lançando dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estão orando
em todo tempo no Espírito. Mas como que você vai conseguir orar no Espírito? Se você estiver ligado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenha comunhão com Ele. Por isso que eu já disse aqui. E a palavra de Jesus está lá em João capítulo 15. Jesus disse. Eu até gosto muito desse versículo. Eu sempre estou citando esse versículo aqui. Essas palavras que saiu da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mim nada podeis fazer. É Jesus falando com você. Você não pode fazer nada sem Jesus Cristo. Você quer ter uma fé firme, como diz aqui em 1 Pedro 5, versículo 9, qual foi a ordem e a instrução de Deus para mim e para você? Mantenha comunhão com Jesus Cristo. Resistires firmes na fé. Você quer resistir firme na fé? Quer vencer através da fé? Quer permanecer inabaláveis depois de ter vencido todo esse dia mal, todas essas aflições, todos esses sofrimentos? Esteja ligado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, ele vem as provações, vem as dificuldades, mas Deus não nos deixa desamparados. E cada luta que vem para você, cada provação, você pode ter certeza que não é mais que as suas forças, não é mais do que você possa suportar. É a promessa de Deus, a palavra dele. Veja o que ele fala aqui também em 1 Coríntios 10, no versículo 1 Coríntios 10, deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então não vai vir tentação para você, não vai vir provação para você, dificuldade nenhuma, sofrimento nenhum, que seja além das suas próprias forças, além das suas condições de suportar. Não, Deus ele é fiel. E veja que Deus não tenta ninguém. Né? Deus ele é justo. E ele sempre também nos dá as armas que nós necessitamos para vencer. Eu vou dar 2 exemplos para você aqui para terminar, para nós estarmos orando, de pessoas que sofreram muito. Poderia dar até mais. Eu vou dar 3 exemplos aqui de pessoas que sofreram muito aqui e venceram. Primeiro, José do Egito. Ele sofreu muito. Foi perseguido pelos próprios irmãos. Depois foi escravo no Egito. Passou por algumas provações, algumas dificuldades ali. Mas ele resistiu firme na fé, como Deus nos pede aqui em 1 Pedro 5, 9. Ficou firme na fé com esse nosso Deus. E depois Deus exaltou ele, Deus abençoou ele. E ele foi vencedor. O outro exemplo é de Jó. Né? A história é conhecida por muitos. Eu imagino que seja conhecido por você também. Deus permitiu ali, foi permissão de Deus. A gente não pode falar que foi vontade de Deus, que não é vontade de Deus que nenhum dos seus filhos venha sofrer, mas às vezes Deus permite para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento. Então Deus permitiu ali o nosso acusador, o diabo, a tirar tudo de Jó. Deus só não deixou tirar a vida dele. Mas ele venceu aquela provação ali, aquela dificuldade ali, e depois Deus deu ele tudo em dobro, tudo. Você vê lá no último capítulo, lá no capítulo 42, vê que Deus deu ele tudo em dobro. E o terceiro exemplo, que é até o maior exemplo para mim e para você, e já no Novo Testamento, é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez a obra de Deus aqui, ele era Deus também, ele era homem também Deus, mas mesmo assim não deixou de sofrer, sofreu. Ele padeceu por mim e por você, passou por muitas dificuldades, quando ele foi preso ali, foi castigado injustamente e foi obediente até a morte de cruz por mim e por você. Eu vou ler só um pouquinho do sofrimento que ele passou por mim e por você e nós vamos orar, que é em Isaías 43, do 1 ao 8. Para você ver que Jesus ele sofreu e ele foi até morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive. Hoje ele está vivo, ele está sentado ali à destra de Deus, à direita de Deus, e está intercedendo por mim e por você, por todos que estão sofrendo aqui, para que nós venhamos ser vencedores. Deixa eu ler só essa passagem aqui para você ver como que ele sofreu por mim e por você, e nós já vamos orar. Isaías 43, não é 43, né? 53.
É 53, do 1 ao 8. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, a minha iniquidade e a sua iniquidade, nossos pecados, as nossas maldições, tudo sobre ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, por causa da transgressão do povo de Deus, por causa de mim e de você, foi ele ferido, ele sofreu. Ele pagou o preço aqui, mas ele resistiu firme na fé também. Essa é a palavra de Deus para você hoje. 1 Pedro 5, versículo 9 aqui, ó, resistires firmes na fé. Para você que está sofrendo hoje, para você que está passando por provações, por dificuldade, resistires firmes na fé. Fica firme, não vacila, não retroceda, não desanima. Deus, ele é com você, ele está com você. Ele está com você todos os dias da sua vida, é promessa. Jesus disse em Mateus capítulo 28, depois que ele ressuscitou, porque Jesus, ele passou por todos esses sofrimentos aqui, ele foi obediente até a morte, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, ele ficou mais ou menos uns 40 dias aqui com os discípulos, aparecendo aqui, apareceu até por mais de 500 pessoas de uma só vez, instruindo os discípulos, ó, e disse, ó, e tenha certeza disso, que eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação do século. É promessa dele. Então, você está sofrendo, você está passando por dificuldades, por provações, Jesus Cristo, ele está com você. Você não está sozinho. E é da vontade dele que você resiste firme na fé. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra. E peça a Deus força para você, que você venha resistir, para que você venha sair vencedor, não só vencedor, mas mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pai, obrigado por esta palavra. E, Pai, se essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está passando por provações, por dificuldades, ela não está aguentando mais a pressão, Pai. A pressão está muito em cima dela, Pai. Eu peço que você ajude ela a resistir firme na fé, Pai. Dê ela a força que ela precisa. Só ajude ela a usar as armas que tem que ser usadas, Pai. As armas certas, Pai. Que é a palavra do Senhor, que é o capacete de salvação, que é a oração no Espírito, Pai. Ajude ela a estar ligada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que ela possa vencer, Pai. Para que ela possa sair desta aflição, deste sofrimento, Pai, mais do que vencedor em Cristo Jesus, Pai. Essa é a minha oração por este meu irmão, por esta minha irmã, por este meu amigo e esta minha amiga, em nome do seu Filho, meu Pai, Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique firme na leitura da palavra de Deus e até amanhã, se Deus quiser nos permitir, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.